A paz do Senhor, meu amado irmão, minha irmã, professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. Graças a Deus. Chegamos na lição de número 4. Paulo, a vocação para ser apóstolo. E o nosso textuário está na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Lembrando que o apóstolo Paulo escreveu 4 cartas a Corinto. Corinto era a capital da província romana da Acaia. Atualmente está na Grécia, o grande porto, a grande cidade de Corinto. Só que atualmente a capital da Grécia é Atenas. Mas na época do apóstolo Paulo, ou seja, 2000 anos atrás, a capital da província da Acaia era Corinto. E o apóstolo Paulo, era um grande porto, né? E o apóstolo Paulo escreveu 4 cartas, 2 se perderam. Então nós temos a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, na verdade, é a segunda carta, porque a primeira mesmo se perdeu. E a segunda carta que nós temos, na verdade, é a quarta, porque a terceira carta se perdeu. Então nós temos apenas 2 cartas das 4 cartas que foram escritas a essa igreja. E nesse nosso textuário, ele inicia dizendo: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Não é a única expressão dessa forma, ou seja, se você lê também outras cartas do apóstolo Paulo, por exemplo, a Epístola aos Gálatas, ele inicia saudando Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homens algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então você observa que nesses 2 casos especificamente que eu estou me referindo, ele então inicia falando sobre sua vocação, sua chamada, diretamente da parte e da vontade de Deus. Aqui nós temos que pensarmos, professores, que também há aqui uma parcial defesa apologética, porque de fato, tanto a carta que Paulo escreve aos Coríntios, especialmente na sua segunda epístola, né, de acordo com o cânon do Novo Testamento, mas também a epístola de Paulo aos Gálatas, são cartas apologéticas, de defesa da fé. E Paulo, nesse caso, em Corinto, é uma igreja que tem divisões, que infelizmente existem falsos mestres lá, e que vivem atacando o apostolado de Paulo. Então, esse é um dos motivos que ele vai abordar também dessa maneira o assunto nessa epístola. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Você percebe que há um peso apologético aí, de defesa na fala dele. A nossa verdade prática diz: Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. É isso que nós temos observado desde o Antigo Testamento. Deus chamando pessoas. Claro que pelo fato dele ser presciente, onipresente, onipotente, onisciente, ele sabe quais as pessoas vão acolher a sua chamada. Por isso que nessa lição se fala de presciência, porque ele já sabia que o apóstolo acolheria a mensagem, né? Então, tem essa perspectiva bastante interessante nessa nossa lição. A leitura bíblica em classe são textos simétricos, complementares
de Atos capítulo 9, versículo 15 a 22 e de Gálatas capítulo 1, versículos 11 a 18. O objetivo geral é revelar que Deus vocaciona também atualmente os crentes, os cristãos para a sua obra. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é muito, nos traz alegria em saber que Deus intervém na história humana, né? E continua chamando pessoas que ele sabe que vão acolher a palavra por causa da sua presciência. Graças a Deus, isso é maravilhoso. E os objetivos específicos são 3. Salientar o ponto de partida da vocação de Paulo, enfatizar que a vocação de Paulo foi efetivada pelo Senhor Jesus ressuscitado e relacionar a vocação de Paulo com o aprendizado dele no deserto. Então, uma lição muito importante para que o aluno cresça espiritualmente. Ponto central, Deus chama para a sua obra, né? Deus continua chamando, né, para a sua obra. Como eu disse, o nosso textual está no capítulo 1 dessa primeira carta, e aqui já há uma ênfase, então, que no corpo da lição será trabalhado, que a chamada do apóstolo Paulo é uma chamada do próprio Deus, que independe da intervenção humana, que independe dos líderes da igreja que nesse momento, ou seja, 2000 anos atrás, estavam lá em Jerusalém. Então, Paulo vai dar ênfase e, como eu disse para você, trata-se de uma expressão, então, já de defesa da fé, da defesa ministerial do apóstolo Paulo. Lembrando que Paulo não pegou, né? não pegou recursos financeiros da igreja de Corinto. De outras igrejas ele pegou, porque isso também fazia parte da própria tradição judaica. Os rabinos que viviam do ensino da lei viviam dos recursos da própria sinagoga. Então, tomando por empréstimo esse modelo judaico, isso permaneceu na igreja. Quem prega o evangelho, que viva do evangelho, né? O próprio Senhor Jesus fala disso, né? De quem planta é que colhe os frutos, né? Goza e tem autoridade para isso. Mas Paulo não usou de recursos econômicos da igreja de Corinto. E os falsos mestres, a oposição, infelizmente, que existia naquela igreja, começou a acusar o apóstolo Paulo, dizendo que ele realmente não era apóstolo e tanta coisa, porque ele não tinha sido separado pelos líderes da igreja que estavam em Jerusalém, e começaram a criar uma série de objeções ao ministério de Paulo. E você pode ver isso a partir do capítulo 12 de Corinto, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Você percebe que há, infelizmente, uma oposição e ele precisa defender, então, o seu ministério, e o faz explicando que foi a chamada dele, é uma chamada diretamente de Deus, do Senhor, assim como os discípulos que foram antes dele, que foram chamados pelo Senhor Jesus, aqui quando o verbo se fez carne. No caso dele, foi de Jesus glorificado, ressuscitado. Jesus chamou também quando ele ia ao caminho de Damasco, que foi objeto da lição 3 que nós estudamos. Por sinal, uma lição maravilhosa. A introdução da nossa lição, então, fala que nós veremos o ponto de partida, né? A escolha, da formação de Paulo também, a escolha por Deus, a sua formação no deserto da Arábia. E o primeiro ponto da lição, elemento 1, fala o ponto de partida para a vocação de Paulo. Bom, aí ele fala a chamada e presciência divina, que de alguma maneira eu também já abordei essa questão. Então Deus sabia que ele ia acolher a chamada.
Então, Gálatas 1,15, por exemplo, fala: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, pela sua vontade. Então, pela bondade de Deus, desde quando ele estava no ventre da mãe dele, então Deus tinha um plano para a vida dele. Deus tem um plano para todas as pessoas, né? Deus quer que todos os homens se salvem. É a vontade de Deus que todos sirvam a Deus com alegria. Agora, nem todos acolhem, e Deus sabe quem não acolhe. Então, não é que Deus determinou aquela pessoa. Infelizmente, o calvinismo, que eu nem vou dizer que é do Calvino, porque o Calvino não era nem calvinista nesse sentido extremo que a gente vê o determinismo hoje, né? Nem sei se ele tinha noção desse determinismo exacerbado, radical que se vê em muitas pessoas. Acha que está tudo predestinado, né? É uma falha pensar dessa maneira, porque aí nós estamos vendo um sistema robótico, né? Onde está tudo, a pessoa programa pessoas para salvação e pessoas para condenação. É uma coisa inaceitável. Observando a palavra de Deus, quando Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo, fala que a vontade humana tem que se expressar. Agora, infelizmente, o determinismo no seu radicalismo acaba criando um problema, porque aí as pessoas não têm culpa das suas ações, porque está tudo predestinado. Então, ninguém tem responsabilidade de nada. Aí nós vamos entrar para um caminho perigosíssimo. O que nós podemos entender aqui é que Deus, na sua presciência, sabedor de que esse homem acolheria a graça de Deus, então, nesse sentido, que nós entendemos essa eleição de alguns indivíduos especificamente, mas a igreja de um modo geral, né? Você pode observar também o profeta Jeremias, desde o ventre da mãe dele, né? E o livro de Atos vai ainda falar da ênfase nessa questão, em Atos capítulo 9, versículo 15 a 16, onde está escrito: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis. Então, na presença de Deus, Deus já sabia que ele acolheria e que aceitaria a pregar o evangelho. É importante observar, e aí o pastor Elianai, ele vai enfatizar isso, o ministério do apóstolo Paulo é um ministério na plenitude do Espírito. Em outras palavras, ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi batizado no Espírito Santo, ele foi revestido do poder. Se ele foi cheio do Espírito Santo, porque ele foi revestido do poder, então ele foi batizado no Espírito Santo. E é isso mesmo que diz o capítulo 9 de Atos, versículo 17, que ele foi cheio do Espírito Santo. Então ele foi revestido, ele foi batizado no Espírito Santo. Então foi um ministério marcado, então, de uma pregação poderosa. Paulo fala isso em Romanos, fala em Coríntios, né? Ele fala isso, que o evangelho é poder de Deus. E que não é por linguagem filosófica e capacidade de argumentação, não, mas é pelo poder de Deus. E então é muito importante que todos nós que somos obreiros, professores de escola bíblica dominical, tenhamos essa clareza de que a obra de Deus prospera pelo poder do Espírito Santo. Não é porque você é capaz, embora Deus use a sua capacidade, se você se esforça, se você se prepara, está tudo certo. Mas há necessidade da ação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo que é o Senhor e guia da igreja. Não são os homens. E Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. O nome hebraico de Paulo, que é Shaul, é o nome do primeiro rei de Israel. Saul, né, em português, pode ser traduzido por desejado, esperado, Shaul. Mas a mudança de nome de Saulo para Paulo não é
uma revelação de Deus, né? Não foi Deus que mudou o nome dele. Isso é interessante, porque no caso de Abraão, você lê lá em Gênesis, no capítulo 17, versículo 5, é Deus que muda o nome de Abraão, né? O nome dele era Avram, passou a ser no hebraico Avraham, né? Avram é pai exaltado e Avraham é pai de povos, de multidão. Mas foi Deus que fez isso. Deus mudou o nome de Sara também, de Sarai para Sara, princesa. Deus mudou o nome de Jacó, foi Deus que mudou. Está lá em Gênesis 35:10, não será mais o nome Yaakov, né, o usurpador, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus. Né? Então foi Deus que mudou. O Senhor Jesus, por exemplo, mudou o nome de Pedro, né, Kéfas, para Pedro. Então, temos casos na Bíblia de mudança de nome feito pelo próprio Deus ou pelo Senhor Jesus. Agora, o caso de Paulo, pelo menos a gente não encontra nenhuma menção na Bíblia dessa mudança. A partir do momento que ele se converte e começa a pregar para os gentios, ele já começa a usar o nome dele latinizado, que é Paulo, o pequeno, né, que significa pequeno. Então, é uma coisa importante, que no caso dele não tem esse registro de que Deus mudou o nome dele, não. Foi uma mudança natural, já que ele começa a pregar para um público menos judaico e mais gentílico. Muitos até entendem que isso foi uma estratégia de Paulo, porque o nome helênico, né, o nome latino, era mais de uma compreensão mais fácil dentro de um mundo gentílico. É uma possibilidade, né, já que ele vai fazer um grande trabalho missionário entre os gentios. O ponto 2 da nossa lição, uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. Isso é muito importante, porque Saulo viu o esplendor glorioso do Senhor Jesus ressuscitado. Como eu disse, enquanto os outros apóstolos tinham sido chamados, os primeiros apóstolos foram chamados pelo Senhor Jesus com o Verbo que se fez carne, Paulo já foi posterior, foi depois da ressurreição de Jesus, Jesus já glorificado, apareceu no esplendor e de forma gloriosa ofuscou o orgulho, a soberba, aquele homem arrogante, fariseu, determinista, judaico. Então se quebrou para uma nova criatura. E aí vem a vocação inevitável para o apostolado entre os gentios. De fato, ele é um homem muito preparado, né? Porque, como a Bíblia fala, embora ele fosse um judeu, praticante, foi criado aos pés de Gamaliel, numa escola judaica de Jerusalém, conhecia todos os 613 mandamentos, um homem que a Bíblia diz que ele era fiel em tudo, excedia em judaísmo. Olha a expressão, excedia em judaísmo. Mas ele conhecia também o mundo gentílico. Lembra que ele era cidadão romano. Então ele foi um judeu da diáspora. Diáspora é aqueles judeus que habitavam nas cidades do grande Império Romano, né? Não em Israel. Agora, a Bíblia diz claramente que o Senhor Jesus apareceu para ele e fez dele um embaixador de Cristo, né? de pregar o Evangelho para os gentios. É interessante quando Paulo fala aqui, então, tanto em Corinto, como aos Gálatas, como aos Efésios, por exemplo, ele fala também, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Né? Então o apóstolo, ele não foi ordenado pela cúpula da igreja de Jerusalém. Isso é importante saber. Então quando se dá a conversão dele, ele começa já a pregar. Aí ocorre a perseguição em Damasco, os irmãos colocam ele para sair da muralha num cesto, e ele vai para Jerusalém e começa a pregar lá também, todo mundo assustado, fala, meu Deus do céu, esse homem é o perseguidor, agora está falando de Jesus, não estou entendendo mais nada. Aí começou a criar problema lá em Jerusalém, porque ele pregava com ousadia, os irmãos levaram ele para Cesareia,
onde ele foi para a Cilícia, ele voltou para a cidade de Tarso. E de lá ele deve ter ido de volta para a Síria e foi para o deserto da Arábia, onde ficou um período enorme. Depois ele voltou para Jerusalém, mas não foi todas as vezes que ele passa por Jerusalém, não é para pedir o reconhecimento ministerial, não é isso. Ele vai lá para contar as grandezas de Deus, as bênçãos de Deus, como Deus tem feito uma obra tão tremenda, né? E para levar oferta, posteriormente, a oferta para os pobres de Jerusalém. Mas ele nunca foi lá para pedir o reconhecimento ministerial, porque ele tinha a convicção que ele foi chamado para ser apóstolo dos gentios diretamente pelo Senhor Jesus Cristo. Então a vocação mudou o rumo da vida de Saulo. É verdade, porque ele não era perseguidor, ele não era um professor de judaísmo, um homem piedoso na sua religiosidade, sinceramente nos preceitos, muito sincero nos preceitos judaicos, né, que eu até usei a expressão sinceramente errado, né? Mas com o encontro com o Senhor Jesus, onde ocorre o novo nascimento, a conversão do apóstolo, então ele passa a ser um pregador da palavra de Deus. O terceiro ponto da nossa lição fala da vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. Então, Paulo, ele não vai em Jerusalém para ter as revelações do mistério de Deus. Não. Porque, irmão, tem hora que é melhor você realmente sair do foco, né? Sair de todas essas desses fomentos e se retirar para um estudo, para meditação, para oração. Isso é importante para nós ainda hoje. Tem hora que você tem que entrar no seu quarto, fechar a porta, abrir a palavra, ler, orar, buscar a presença de Deus. Tem momentos que é isso. E o apóstolo Paulo, ele nos dá esse exemplo. Ao invés dele ir para Jerusalém para fazer um curso, né, um estágio com os pastores da igreja, que realmente eram homens piedosos, como você tem Tiago, Pedro, João. Não, ele foi para o deserto, também por uma convicção de Deus, né? Paulo tomou o caminho da Arábia, que é a Arábia mais o sudeste de Damasco, sob o domínio do rei Aretas. Está lá em Gálatas capítulo 1, versículo 17 e 18, você pode ler, 2 Coríntios 11, 32. Então ele vai para o deserto e todos nós sabemos que o deserto é um local desabitado, ou quando existe moradores são nômades, é um local de silêncio, né? E as lições do deserto? O apóstolo sabia que ele precisava aprofundar na fé, que ele precisava se aprofundar no conhecimento de Jesus Cristo. Então, ele foi para o deserto da Arábia, onde ficou 3 anos estudando as Escrituras. Ele conhecia as Escrituras, mas ele estava lá lendo, conferindo, orando, buscando. E Deus mostrou para ele muita coisa, muito mistério que o Espírito Santo revelou para ele nesse momento de oração, de busca da presença de Deus. E ele aprendeu outras coisas também. Não foi só esse conhecimento, essa bagagem teológica que ele recebe nesse período, mas também é onde ele aprende a refletir, onde ele aprende a simplicidade, onde ele aprende a humildade, porque no deserto, irmão, o deserto ele é tremendo. O deserto ele tira toda a soberba, toda a vaidade, todo orgulho, toda a capa de religiosidade, de farisaísmo. Foi desfeito no deserto, foi desconstruído no deserto. E Paulo, então, passa, sem dúvida alguma, por essa experiência tão traumática, né? Uma experiência tão grande. E essa biografia de Paulo nos traz muito aprendizado, né? Às vezes a pessoa se converte, já quer sair pregando, já quer sair cantando, né? A Bíblia mostra o exemplo do apóstolo Paulo. Ao invés de sair por aí de qualquer jeito, ele foi, se retirou, ficou 3 anos estudando a palavra, orando,
se preparando, escapando. E ele já era um homem preparado, mas ele precisava, sem dúvida alguma, dessa experiência no deserto. Que Deus possa dar entendimento para o seu aluno. E para você também, professor, professora, da importância de algum momento você também se retirar, entrar no seu quarto, fechar a porta, buscar a presença de Deus, voltar a estudar. Eu estou vendo tanta gente falando coisa que sem pé, sem cabeça, porque não tem a humildade de buscar conhecimento em fontes seguras. Pela misericórdia de Deus, a nossa igreja tem boas instituições de ensino, gente piedosa, gente que realmente tem temor de Deus. E para encerrar, a grande verdade que aprendemos nessa lição de número 4, que é a vocação do apóstolo Paulo, é que Deus não mudou o seu método para vocacionar e chamar as pessoas. Então Deus continua chamando, assim como ele chamou o apóstolo Paulo, glória a Deus. Para isso ele usa experiências, muitas vezes dolorosas no deserto. Isso é importante também nós refletirmos, porque a gente pensa que depois que Jesus falou, olha, você vai ser um vaso usado por Deus, e agora ninguém me segura mais, irmão. Agora eu vou arrebentar a boca do balão, porque eu sou chamado. Deus falou, eu tenho vocação e eu já vou sair fazendo. Não, meu amigo, não é porque Jesus falou que tem uma obra na sua vida que você não vai ter luta, que você não vai ter que passar por deserto, por enfermidade. Não, não é isso. Olha a vida de Paulo. Jesus falou para ele que ele ia ser um vaso, que ia pregar para reis, para governadores. Oh, que maravilha! Se fosse um irmão Simpró, já saia marchando. Agora... Não, irmão. Olha a biografia de Paulo. Sofreu, foi apedrejado, foi preso. É deserto, é tribulação. Mas ele ficou firme. Então, não é porque Deus te chamou, é que você não vai ter luta, irmão. Olha que simplicidade. Tem gente que pensa que, não, Deus me chamou, então agora eu vou deitar aqui na rede. Que maravilha. Não, meu amigo. A Bíblia mostra aqui que as experiências, muitas vezes, dolorosas no deserto da vida, são essenciais para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Olha que coisa linda! Então é preciso aguçar a nossa sensibilidade espiritual para identificarmos o chamado de Deus para a nossa vida. Então não é porque você está passando por luta. Aliás, cuidado, irmão, porque às vezes as coisas começam a dar certo para você, você pensa que é tudo de Deus. Olha que coisa linda, está tudo dando certo na minha vida. Cuidado, irmão, porque às vezes não é porque está tudo dando certo que as coisas estão certas. Tá? Então, procure ter sensibilidade espiritual. Antes de tomar decisões, vai buscar a presença de Deus e não força a barra. Tem tanto irmão que tem vocação, de fato, mas fica forçando a barra, fica lá em cima do pastor, sabe? Forçando, pastor, o senhor não vai me separar? Pastor, eu já fiz o curso de formação de obreiro. Pastor, pare, irmão. Faz a sua parte, sirva a Deus com alegria, porque os que são chamados por Deus são reconhecidos pela igreja. Graças a Deus. Eu quero convidar você para acessar o nosso site www.professoralberto.com.br e eu quero convidar você. Nós aqui tínhamos a intenção de fazermos uma viagem para Israel, só Israel, 9 dias, no mês de novembro. Mas devido à Covid, Israel fechou as fronteiras para o turismo. Então, a nossa empresa que nos orienta, que é a Renova Turismo, sugestionou que nós adiássemos a nossa viagem para o ano de 2022. E sugeriu a seguinte data, 24 de março de 2022 a 1 de abril de 2022. Eu quero convidar você que tem desejo de conhecer Israel e tem condições econômicas para fazer parte do nosso grupo. São $3.290, dólares, né? E você pode dividir até em 22 vezes, podendo ser 11 em boletos e mais 11 no cartão.
Aí você é que verifica as suas condições. Mas seria bom, especialmente se você é um professor, se você é um obreiro, é bom conhecer a geografia da Terra Santa, porque uma coisa é você falar, por exemplo, da cidade de Cesareia, onde Paulo foi preso. Outra coisa é você passar por Cesareia e ver onde ele foi preso. E essa viagem eu levo o nosso grupo até a cidade de Cesareia do Mar, que era a sede do Império Romano na Judéia, porque a capital religiosa era Jerusalém, mas a sede política, né, do Império Romano na Judéia era a cidade de Cesareia, construída pelo rei Herodes, que é o porto, e a gente vai em Cesareia, onde Paulo ficou preso. Então, o nosso convite, se você tem esse desejo, tá aí os nossos telefones, você pode entrar em contato e ser abençoado fazendo parte do nosso grupo, 9 dias apenas conhecendo a terra de Israel. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.